A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus. Antes de ler aqui, eu quero pedir para 2 obreiros ir ali dentro orar pelas criancinhas, no nome de Jesus Cristo, e ungir essas crianças agora, amém? 2 obreiros, por gentileza. Se dirija à salinha das crianças agora. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos orar pelos nossos pequenos, colocar a vida deles nas mãos do Senhor. Pode ir lá, igreja, eu vou aguardar. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Igreja, nós vamos orar, nós vamos interceder, né? Porque essas crianças aqui são o futuro da nossa igreja. A salinha das crianças é até 6 anos, 11 meses e 29 dias, amém? Louvado seja Deus, Senhor dos exércitos. Essas crianças estão ali dentro, elas são do Senhor Jesus. Abençoe aqueles que vai estar cuidando dessas crianças, Pai. Coloca anjos do Senhor sobre essa sala. Meu Deus, guarda eles, reveste. Meu Deus, essa menibráquia do Senhor. E nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja revestindo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Essas crianças nós declaramos agora que são do Senhor Jesus. Profetizamos bênção no nome do Senhor Jesus. Guardas do Senhor no nome de Jesus. Anjos do Senhor, Pai, cuidando de cada um deles ali dentro e de quem está cuidando dessas crianças, Pai. Nós oramos, entregamos nas mãos do Senhor em nome de Jesus. Amém. Nós temos que orar, né? Pelos nossos pequenos. Louvado seja Deus por isso. Abra comigo a sua Bíblia. Em Esdras, capítulo 3. Esdras. Fica depois de 2ª Crônica. Esdras, capítulo 3. Graças a Deus. Esdras, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tema da ministração de hoje é reconstruir. Nós estamos aguardando os obreiros que ainda estão orando pelos pequenos. Amém? Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esdras, capítulo 3. Senhor dos exércitos, nós te exaltamos. E glorificamos porque o Senhor é soberano. Rendemos graça a Ti porque o Senhor pode todas as coisas. E nós te louvamos. Aleluia, Jesus. A gente costuma orar antes, né, igreja? Mas quando o Senhor dá uma ordem, quem somos nós? Para dizer que não. Amém? Amém? Esdras, capítulo 3. Nós estávamos aguardando vocês. Esdras, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1, 3 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Versículo 3. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Versículo 6. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivesse sido lançado os alicerces do templo do Senhor. Amém. Igreja, pode sentar, mas deixa a sua Bíblia já aberta aí, porque nós vamos voltar e vamos ler mais 2 textos na palavra do Senhor. A reflexão que o Senhor determinou que trouxesse hoje chama reconstruir. E aqui, quando nós lemos esse texto aqui, está falando exatamente sobre a reconstrução do altar de Deus,
Depois que o templo de Jerusalém foi destruído pelo rei e por todos os seus soldados, Nabucodonosor, quando foi invadido pela Babilônia. E aí a gente precisa saber quem era Esdras primeiro, né? Antes da gente entrar na nossa reflexão aqui. Quem era Esdras? Porque às vezes a gente fala pouco sobre esse profeta do Senhor. Às vezes tem gente que nunca nem leu o livro de Esdras. E ele era um homem de Deus. Ele era um escriba, ele era um servo do Senhor. Ele tinha muito conhecimento da lei de Moisés e ele tinha autoridade de resolver situações. Eu gosto de dizer que Esdras era um organizador, porque ele trabalhava para o rei e ele organizava aquilo que precisava ser organizado. Depois você lê todo o livro de Esdras, e ele era sacerdote da linhagem de Arão, da descendência de Arão. Então, ele foi chamado, ele foi direcionado por Deus e pelo rei para que auxiliasse na reconstrução do Templo de Jerusalém. Mas não era para ajudar a reconstruir as paredes do templo. Ele foi chamado para reconstruir a parte espiritual e jurídica do templo. Ele era um homem de fé e ele foi chamado como um instrutor motivacional da palavra de Deus, porque ele cumpria a lei. Então, Deus levantou homens que tinham conhecimento tanto espiritual quanto jurídico, porque naquele tempo, as pessoas que tinham ficado ali em Jerusalém, depois desse cativeiro, eles se casaram com mulheres estrangeiras. Então, houve aí uma mistura do povo de Deus com aqueles que não eram para se casar. Então, ele foi mandado para que ele desse uma organizada naquele lugar, biblicamente, de acordo com a lei do Senhor. Amém? E aí, nós vemos aqui a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. O quanto Deus, ele é Pai e misericordioso para nós. Por quê? Porque nós erramos, o Senhor perdoa. Nós erramos de novo, ele nos dá a oportunidade, porque nós estamos falando de cativeiro. A irmã Jéssica falou aqui sobre a libertação, sobre quando nós fomos libertos no Egito, sobre quando nós fomos libertos na Babilônia e tantos outros cativeiros que nós enfrentamos dia a dia, que nós somos libertos pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, né? E aí nós olhamos o tanto de advertência que o Senhor deu, o tanto de direções que foram dadas, o tanto de homens e mulheres de Deus que foram usados pelo Senhor, mas pessoas que não ouviram a palavra de Deus, não receberam a mensagem do Senhor e acabaram sendo o quê? Punidos. Porque o Senhor, ele nos orienta antes de corrigir, ele nos corrige antes de punir. Então, quando aconteceu essa situação aqui do cativeiro, dessa invasão dos babilônios, o Senhor já tinha avisado. O Senhor tinha usado Jeremias, tinha usado outros profetas para informar aquele povo do cativeiro que viria sobre eles. Quantos de nós já recebemos uma direção de Deus, chamando cada um de nós para o conserto, e nós não nos consertamos, e aí depois vem algo sobre as nossas vidas, e às vezes até nós questionamos. Às vezes a gente fala, mas como que aconteceu isso, né? Só porque Deus, ele sempre avisa antes do que vai acontecer. Se nós lermos a Bíblia, a gente vai ver o tanto de advertência que esse povo recebeu antes de serem atacados, subjugados e escravizados pela Babilônia. E aí, na sexta-feira, a irmã Claudiane trouxe uma reflexão aqui para nós, que está em Amós, no capítulo 9. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Amós, capítulo 9, versículo 1 ao 4, e nós vamos ler. Porque hoje é uma ministração quase que estudo, porque o Senhor, ele tem algo muito forte para falar conosco. Amós, capítulo 9, nós vamos ler do 1 ao 4. Olha só, Deus avisou o que ele iria fazer. Deus, ele está avisando conosco, para nós. Olha só, Israel será destruído. Ele está falando do povo dele, do povo que ele ama, do povo que ele separou para ele, do povo que ele chamou para si. Vi o Senhor junto ao altar e ele disse, agora são as palavras do Senhor, bata no topo das colunas para que tremam os umbrais,
faça que elas caiam sobre todos os presentes, e os que sobrarem matarei a espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei a serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Igreja, deixa a Bíblia aberta. A ira de Deus se derramou sobre o povo dele. Sabe por quê? Desobediência. Sabe por quê? Porque não faz aquilo que Deus manda fazer. Porque não cumpre aquilo que o Senhor determina que seja cumprido. Então ele avisou antes de destruir. E ele destruiu o templo que era dele. Ele determinou que aquele templo fosse construído para receber a adoração do seu povo. E ele mesmo mandou destruir por causa da desobediência. Jeremias, como eu já disse, anunciou o cativeiro e a destruição do templo como punição para esse povo. E aí nós lemos lá, né, em Esdras, o que aconteceu. Nós acabamos de ler agora o anúncio do que iria acontecer e agora nós vamos ler como que se deu. Abra comigo, 2 Crônicas 36, 17. É só você voltar de Esdras. 2 Crônica, você vai voltar, na minha Bíblia volta 3 folhas. 2 Crônica 36, 17, 19 e 20. Porque lá aconteceu o que Deus profetizou. O que Deus avisou. A queda de Jerusalém. 2 Crônica 17. Aliás, 36, 17. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor, quem? O Senhor, enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. 19. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. 20. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. Olha o que Deus fez. Aí, você pode falar para mim assim, ó. Nossa, pastora, mas que Deus mau? Não, que Deus justo. Porque foi avisado. E por que será que a ira de Deus se derramou tão forte contra aquele povo? Por que será que ele agiu dessa forma? Porque nós servimos um Deus de amor. Então, por que ele fez tudo isso aqui? Aí nós precisamos ler e verificar por que a mão de Deus, por que a ira de Deus se derramou. E esse cativeiro da Babilônia durou 70 anos. 70 anos de tratamento. Por quê? Desobediência. Às vezes, a gente está passando uma luta de uma semana e está reclamando. Às vezes, a gente passa luta de 1 ano, 2 e está reclamando. Imagina um cativeiro de 70 anos. Imagina. Teve gente que não saiu do cativeiro. Teve gente que morreu e não retornou. Não saiu da prova. Desobediência. Só que o povo se arrependeu, Deus perdoou e restaurou. Porque nós servimos um Deus de amor. Por mais erros que nós cometemos e situações, o Senhor, Ele nos perdoa a partir do momento que nós arrependemos daquilo que nós fazemos. E aí, Ele levantou um rei forte, que decretou que aqueles que quisessem retornar, poderia retornar para Jerusalém e que o templo fosse reconstruído. E aí, quando nós pensamos em reconstrução do templo,
E quando eu falo reconstrução, nós estamos fazendo de novo aquilo que já tinha sido feito uma vez. E aí, quando nós pensamos em reconstrução, nós lembramos, por exemplo, das muralhas de Jerusalém, nós lembramos de Neemias. E aí, da reconstrução do Templo de Jerusalém, nós vamos lembrar de 3 pessoas. Não só esses, mas nós vamos lembrar de... Eu anotei os nomes, gente, que eu não tenho 18 anos mais não, tá? Nós vamos lembrar de Ageu e Zacarias, que foram 2 profetas de Deus motivadores, mas que falavam a palavra do Senhor e que traziam do céu a resposta para aquele povo que estava ali, reconstruindo o templo do Senhor. E também nós pensamos em Esdras e Zorobabel. Zorobabel era o líder na obra e Esdras era o que teve a reconstrução espiritual, porque o povo estava destruído intimamente. Porque não adianta você ter paredes bonitas, um templo bonito, uma casca bonita por fora, se por dentro não tiver fortalecido na fé. Então, de nada adianta aquele povo voltar e dizer que vai reconstruir o templo, não adianta nada aquele povo ser liberto com autorização do rei para poder reconstruir o templo se internamente eles não tivessem fortalecidos na fé. E a palavra de Deus para nós é essa: não adianta nada ter uma beleza externa, uma aparência de crente, um comportamento de crente, se por dentro nós não tivermos fortalecidos no Senhor, restaurados pelo Senhor. E aí, pensando sobre isso, na reconstrução desse templo lá, nós lemos, quando nós vemos mais para frente, que teve muitos levantes, e não foi só espiritual. Teve levantes físicos, teve oposições, tanto que a obra começou, parou, começou de novo, parou e depois finalizou. Por quê? Porque tudo aquilo que nós vamos fazer, existem pessoas que se posicionam contra os projetos, contra os planos, que seja uma obra, que seja uma construção, que seja num projeto nosso, nós vamos ter essa oposição. Só porque se Deus estiver conosco e for da vontade do Senhor, vai acontecer. Só que nós precisamos de quê? Estar fortalecidos. Teve grandes desafios? Teve, mas eles venceram. Fato é que agora é que vem a curiosidade, porque eu sei que vocês estão assim, gente, mas não estou custando entender essa história. Vai prestando atenção que você vai entender no final o que Deus quer falar. Eu sei que realmente quando a gente vai somando pontos assim da Bíblia, principalmente quem não lê Bíblia, vai ter uma dificuldade de compreender. Porque quem lê já pegou tudo aquilo que eu estou falando, mas quem não leu ainda está assim, o que está acontecendo, o que ela está falando? E eu preciso falar porque o Espírito Santo de Deus fala comigo. Que tem gente que não está entendendo porque não lê Bíblia. Porque nunca ouviu falar sobre isso. Mas o Senhor está te dando a oportunidade de saber agora. Fato é que o povo se reuniu como um só em Jerusalém. Lembra que eu li lá no versículo 1 de Esdras, que o povo se uniu como um homem em Jerusalém? Então, como se diz a minha mãe, aqui é que está o pulo do gato. Não foi um que fez, não foi um que reconstruiu, mas todos foram um. Houve ali unidade. Houve ali uma união para que aquele templo fosse reconstruído. Houve ali uma unidade para que os muros fossem reconstruídos. E eles foram fortalecidos no Senhor e restaurados também na fé, porque houve o quê? Unidade. A palavra de Deus diz para nós que aonde existe unidade, ali o Senhor ordena a bênção. Deu certo porque ninguém fez sozinho. Deu certo porque houve uma unidade trabalhando junto para que algo fosse concretizado. E por mais que tivessem interferências externas, e por mais que tivessem pessoas se opondo, pessoas contra, porque quando nós lemos aqui esses livros, nós vemos que pessoas guerrearam contra aqueles que estavam ali reconstruindo tanto o templo quanto o muro. Quando nós lemos Neemias, a palavra diz para nós que as pessoas que estavam reconstruindo o muro, elas estavam reconstruindo com uma mão e com a espada na outra, porque tinha adversário. O Senhor diz para nós que a nossa vitória ela vem através de luta. Às vezes, nós queremos conquistar as coisas, mas a gente não quer passar pelas batalhas, né? Nós não queremos enfrentar. Só que não tinha ninguém sozinho. Não foi Esdras. Não foi Ageu. Não foi Zacarias. Não foi Neemias. Foi o povo em unidade.
E nós precisamos lembrar disso, sabe por quê, igreja? Isso aqui é muito forte, Deus falando comigo. Porque uma igreja unida acessa o coração de Deus. Aí não é só a igreja unida que acessa o coração de Deus. Uma equipe de profissional unida acessa o coração de Deus. Uma família unida acessa o coração de Deus. Lembra que a palavra falou para nós que aonde existe unidade, ali o Senhor ordena a bênção? Se o esposo está em unidade com a esposa, se existe unidade dentro do lar, ali o Senhor ordena a bênção. Entendeu? Talvez não está acontecendo tantas bênçãos dentro da sua casa, no meio da sua família, porque não está tendo unidade. Porque se tiver unidade, o Senhor ordena a bênção. Como que é a unidade? Um por todos e todos por um. É o mesmo pensamento, é o mesmo propósito, é a mesma direção. E isso nós conquistamos através de diálogo, de oração, de presença de Deus dentro do lar. Porque nós vemos hoje lares desestruturados, porque a mulher tem um pensamento e o marido tem outro. Ou o filho tem outro. Então não tem unidade dentro daquele lar, não vai haver bênção. É necessário ter uma organização estruturada dentro do lar. E aí eu vou dizer para as mulheres que essa harmonia dentro do lar somos nós. Então somos nós quem vamos estruturar essa unidade dentro do lar com a nossa sabedoria. Não só nós, os homens também, mas é porque essa harmonia, ela é para as mulheres. Então, irmãs, irmãos, quer bênção dentro da sua casa? Unidade. Mesmo pensamento, mesmo propósito, oração e diálogo. A gente precisa orar junto, a gente precisa dialogar junto, a gente precisa servir junto. Porque quando nós vemos que existe cada um com um pensamento, cada um pensando em si mesmo, cada um com o egoísmo para si mesmo, confusão, contenda, discórdia, desavença, porque um quer ser mais do que o outro. Não vai ter bênção. Quem vai operar ali não é o Espírito Santo de Deus. Sabe quem é? Aquele que gosta da confusão, aquele que gosta da contenda. E aí nós precisamos prestar atenção como é que estão dentro dos nossos lares. Por isso que eu parei aqui um pouco, porque a unidade acessa o coração de Deus. Tinha tudo para não dar certo, mas havia unidade. É só você prestar atenção. Aonde tem unidade, o Senhor ordena a bênção. Amém, irmão? Então tinha gente contra o crescimento? Tinha. Tinha gente que estava querendo impedir que a obra fosse feita? Tinha. Mas como tinha unidade, a mão de Deus estava sobre aqueles homens e aquelas mulheres de Deus, a obra aconteceu do jeito que tinha que ser, conforme a vontade do Senhor. Então, assim, esse povo aqui, eles estavam fragilizados, só porque eles estavam unidos. Por mais que nós estejamos fragilizados, com medo, passando por luta, por guerra, por situação, se nós estivermos em unidade, nós venceremos em Cristo Jesus. Nós conseguiremos. Então, eles estavam saindo de um processo de escravidão, e talvez você está saindo desse processo de escravidão, de libertação de um vício, de uma situação. Eles estavam saindo de um cativeiro, eles estavam passando processo de luta, de morte, de separação, de perdas de familiares, né, de tragédias. Sabe por quê? Porque olha só, quando a gente fala cativeiro, tá lá, né? O povo de Deus, Israel, tá lá, bonitinho. E aí vem um rei poderoso e invade aquela cidade. Aí a gente pensa, olha só, entrou lá o cativeiro babilônico, destruiu o templo e levou as pessoas cativas. Aí a gente não pensa na gravidade do fato. A gente pensa assim, não, chegou lá e falou, olha, a partir de agora vocês vão ser escravizados, tá bom? Entra aqui nesse ônibus, vou levar vocês, e a gente vai destruir o templo, passa um trator ali e tal. Não é assim que acontece. Quando existe uma invasão, é guerra, é morte, é batalha, porque o mal, ele não chega alisando. O mal, ele chega para destruir aquilo que já existe. Entende? Então, quando a Babilônia chegou para escravizar o povo de Israel, Deus estava furioso com aquele povo. Deus estava irado e ele permitiu toda a desgraça acontecendo ali dentro. Olha o que aconteceu. É filho vendo pai e mãe sendo mortos, são filhos retirados dos pais. Imagine nós que somos pais, chega um exército aqui e levar os nossos filhos.
ou matar os nossos filhos, ou tirar os nossos pais, queimar as casas e sair matando pessoas na nossa frente. Foi assim que aconteceu, igreja. E a gente fica pensando, o cativeiro, o cativeirinho. Não, a palavra diz que foi guerra, que foi sangrento, que foi morte. E a gente precisa falar assim para as pessoas entenderem a gravidade que o inimigo vem sobre a vida do povo. Como que acontece? Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, Jesus, eu entro na palavra, porque é um cativeiro. Filhos que não veem os pais, tira os filhos, leva para ser escravo, os pais são mortos, as casas são destruídas. Vocês conseguem mensurar o tamanho da dor e da tragédia? Detalhe, permitido por Deus. Autorizado por Deus. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Sabe por quê? Desobediência, rebeldia do povo de Deus. E foram avisados antes que aquilo acontecesse, mas resistiram à palavra e à mensagem do Senhor. E não está diferente hoje em dia, não. Nós não estamos diferentes daquele povo. Nós resistimos à palavra de Deus, nós resistimos à mensagem de Deus. Nós ouvimos hoje, mas nós não colocamos em prática amanhã. Agora nós ficamos assustados quando nós estamos ouvindo a palavra ou lendo, mas amanhã nós voltamos às velhas práticas. E o Senhor nos chama para o conserto, alertando cada um de nós que a ira dele pode descer ainda sobre nós. Aí alguém vai dizer assim, pastora, mas isso aí é Antigo Testamento. Jesus não veio para anular o Antigo Testamento, não. Pelo contrário, ele veio para que se cumpra o Antigo Testamento. Ele já veio como cordeiro, agora ele vem como juiz. As coisas continuam, porque o Senhor, ele não muda. Não, ele vai passar a mão no erro. Deus não acoberta erros e nem pecados. O Senhor é Deus de amor, mas ele é Deus de justiça. Então aquele povo estava fraco, eles estavam inseguros, oprimidos, mas eles louvaram a Deus. E nós precisamos ter o mesmo comportamento deles. Por mais que nós estejamos oprimidos, passando por processos, por situações, luto, dificuldade, ainda assim, nós precisamos exaltar o nome do Senhor. Quando eu disse que o Senhor, ele não poupa erros, pecados e desobediência, igreja, se o Senhor tiver que tirar algo seu para te trazer para a presença, ele tira. Se ele tiver que tirar o emprego, se ele tiver que tirar um ente da família, se ele tiver que tirar o marido, se ele tiver que tirar a esposa, se ele tiver que tirar o filho, se ele tiver que tirar o seu título, se ele tiver que tirar a unção que ele colocou sobre a sua vida, ele tira para salvar a sua alma. Ele tira. E nós temos visto isso. Às vezes, a pessoa pode olhar para mim e pensar, nossa, mas a pastora está com a palavra dura demais. Não estou porque não é minha. É do Senhor. E eu falei, Senhor, mas essa palavra é dura. E ele falou, a minha igreja precisa ser chacoalhada. A minha igreja precisa de um despertamento. Porque os crentes de hoje em dia estão muito distraídos, muito dispersos com tudo. Eles estão achando que o Senhor mudou e que não fará. E que as promessas não serão cumpridas, e elas serão. E nós precisamos habitar na glória com o Senhor. Então, a palavra diz que o texto diz que o templo estava começando a ser reconstruído. Só tinha as bases levantadas do altar. Quem é o altar? Somos nós. Só tinha as bases do altar. Não tinha nem alicerce, e eles já ofereceram sacrifício ao Senhor. Por mais fraco que você pensa que você está, você ainda é templo do Espírito Santo de Deus. Quando eles começaram a reconstruir o templo, eles elegeram prioridade. Eles não começaram a construir a entrada do templo. Eles não começaram a construir de fora do templo. Eles começaram a reconstruir o altar de Deus, que simbolizava a presença, para que eles pudessem ali oferecer sacrifício. E foi o suficiente para eles oferecer sacrifício, o Senhor responder. O Senhor receber e responder. Então, a nossa prioridade é o templo do Espírito Santo de Deus. Não adianta nada reconstruir por fora, se por dentro não tiver construído. O alerta do Senhor para nós
São aquelas pessoas que têm cara de crente, mas não são crente. São aquelas pessoas que se dizem ser do Senhor, mas que na verdade não são. E o Senhor está dando, presta atenção na igreja. Mas daquele jeito, sabe para quê? Com amor, para salvação. Então, independente da situação que eu e você estivermos passando, nós precisamos exaltar o nome do Senhor. Que seja debaixo de crítica de alguém, que seja debaixo de palavras que te ofendam, que seja debaixo de um coração ferido, angustiado, entristecido por alguma situação, que seja debaixo de palavras negativas e ameaças. Não pare. Continue. Porque o propósito do inimigo é nos parar. O objetivo dele é nos parar. Só que o Senhor nos chama para seguir. Você quer um povo mais arrebentado do que aqueles que voltaram do cativeiro? Imagine essas pessoas voltar onde eles passaram por tanto sofrimento. Voltar talvez sem um filho, voltar talvez sem um esposo, voltar talvez sem os pais, voltar sem casa, voltar sem nada para aquele lugar. E ainda chegar e adorar e exaltar o nome do Senhor. E nós não estamos passando por esse processo. Nós não estamos. Nós podemos exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Deus, igreja, Ele é especialista em reconstruir. Especialista em reconstruir vida profissional, reconstruir casamento, reconstruir vida financeira, reconstruir ministério, reconstruir a unção que Ele tinha colocado sobre a sua vida. O Senhor, Ele é especialista em reconstruir e Ele está disposto a nos reconstruir se nós permitirmos ser moldados, transformados, restaurados por Ele. E aqui eu não estou falando sobre templo no sentido de parede. Eu estou falando sobre o templo do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando sobre uma reconstrução interna. Eu estou falando sobre permitir ser reconstruído pelo Senhor diante da sua dificuldade. Porque o Senhor, Ele quer te reconstruir para ser instrumento, a habitação dEle como vaso de honra. O Senhor, Ele diz para nós, Ele tem amor por nós. Quando nós lemos o texto, a palavra não termina na destruição. O Senhor diz depois, quando nós lemos mais para frente, mas eu juntarei de volta e trarei aqueles que são meus e restaurarei para a glória do meu nome. Então, por mais que Ele tenha permitido essa situação, Ele resgatou de volta aqueles que estavam com o coração quebrantado, contrito diante dele, permitiram a reconstrução do Senhor. Então, por mais que nós pensamos, gente, mas Deus, ele é bravo. Não, Ele é justo. Só que se nós nos quebrantarmos diante dele, se nós orarmos, se nós pedirmos perdão, nós nos arrependermos das nossas atitudes, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós sabemos disso. Então, nós não servimos um Deus mau, nós servimos um Deus de amor. Então, nós precisamos reconstruir o quê? A nossa estrutura espiritual primeiro. E é isso que o Senhor quer conosco. Quantas vezes nós somos forçados, às vezes até por nós mesmos, a parar com a grande obra do templo do Espírito Santo de Deus que somos nós, né? Quantas situações às vezes nos impedem e faz a gente até desanimar, desistir de ministério, da aliança do Senhor, só porque o Senhor, quando eu estava meditando nessa palavra, Ele falava comigo, mas eu estou disponível ainda. Mas eu ainda quero a reconstrução e a restauração daqueles que se dizem enfraquecidos, daqueles que se dizem fragilizados, daqueles que se dizem oprimidos, daqueles que se dizem que não estão conseguindo mais. Mas eu ainda quero a reconstrução desses. Porque enquanto tem fôlego de vida, o Senhor, Ele pode restaurar. Com o Senhor, Ele pode ser sem fôlego de vida, né? Porque nós servimos um Deus que ressuscita mortos. Mas nós precisamos entender que nós precisamos abrir nosso coração e permitir que o Senhor nos reconstrua. E se for necessário te destruir para reconstruir, nós precisamos permitir. Te destruir no quê? No seu ego, no seu orgulho, na sua prepotência, na sua ignorância, na sua falta de compromisso, na sua insubmissão. Se for necessário Ele te destruir para reconstruir um vaso de honra. Que seja feito conforme o querer dele, no nome de Jesus Cristo. E aí, igreja, quando eu terminei
de escrever aquilo que o Senhor estava mandando que eu escrevesse. O Senhor falando, eu ainda estou chamando para o conserto. Eu ainda estou disposto a reconstruir o templo da minha habitação para a honra. E aí o Senhor pediu para que eu perguntasse, pediu não, mandou que eu perguntasse se você aceita o desafio de ser reconstruído pelo Senhor hoje. Porque nós sabemos onde é que estão os nossos erros. E eu tenho certeza que no decorrer dessa palavra você entendeu o que o Senhor falou sobre reconstrução. Entenda que aonde existe unidade, o Senhor ordena bênção. Então, a partir de hoje, nós teremos também unidade dentro dos nossos lares. Unidade no nosso trabalho. Nós seremos aquela pessoa que serve para juntar. Nós não vamos ser aquela pessoa que espalha. Nós vamos ser aquela pessoa que junta pessoas. Nós seremos o diferencial aonde nós estivermos. Se nós queremos bênçãos do Senhor sobre a nossa casa, nós traremos para dentro do nosso lar unidade. Como assim? Oração e unidade. Compreensão um com o outro. Nós precisamos disso, igreja. Então, o desafio do Senhor essa noite é: você aceita ser reconstruído pelo Senhor? Você permite que o Espírito Santo de Deus te restaura, te reconstrua para ser um vaso de honra dele, para ser a habitação dele nessa noite? Renovando a sua aliança com ele. E aí eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar para renovar a sua aliança com Deus ainda essa noite. Eu quero te convidar. Se você acha que você precisa renovar a sua aliança com Deus, eu quero te convidar para você vir aqui na frente, nós vamos orar. E aí você vai dizer assim: pastor, eu sou crente já. Mesmo? E como é que está a sua aliança com o Senhor? Está restaurada no Senhor? Está fortalecido no Senhor? Ou você acha que precisa renovar a sua aliança? Ou você acha que você precisa ser restaurado pelo Senhor no dia de hoje? Nós não estamos aqui para julgamento, mas se você acha que você precisa renovar, restaurar a sua aliança com o Senhor, você pode vir aqui, porque nós vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar na tua casa e de ouvir a tua santa e inerrante palavra, Pai. Pai, nós queremos pedir em nome do Senhor Jesus que a tua mão poderosa, Pai, esteja sobre cada família aqui apresentada, cada lar aqui apresentado, sejam alcançados pelo Senhor, papai. Pai, aqueles que não puderam estar aqui, que são vários encontros, necessidades de cada um deles, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus que da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leva em segurança para os nossos lares, nos deu uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando creem, digam amém. O curso é encerrado em nome de Jesus.